O Salmo 27, versículos 1 e 2 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Pai querido, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. O Senhor é o nosso forte refúgio. O Senhor é a nossa sustentação e a nossa provisão. Por isso o adoramos como Deus de nossas vidas, o único Deus vivo e verdadeiro, não no nosso mérito, mas firmado no poderoso nome do nosso Salvador que o Senhor nos deu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, nos abençoa nessa hora, nos dirija e fala ao nosso coração aquela verdade que só do Teu trono de graças pode emanar sobre a nossa vida. Somos completamente dependentes de Ti, Pai, carentes da Tua misericórdia, da Tua graça, dependentes do Teu amparo, da Tua orientação, dependentes da Tua vida, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor de nossa igreja, abrir o peito e exaltar o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te agradecemos e queremos te pedir que tua presença nunca saia de nós. O Senhor continue a reinar nas nossas vidas, agora e sempre. Aleluia! Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ela é muito poderosa, ela é fonte de inspiração para muitos, é rica em sabedoria, afeto, cheia de amor e perdão, nos traz a salvação. Quem é ela? É a palavra do Senhor. Palavra, fonte de saber, mensagem para quem todo lê, transforma a vida, o meu ser, caminha com cada viver, partilha de afeto e pão, traz paz, amor, salvação, exemplo de dedicação, cuidado com cada irmão, palavra, fonte de poder, transforma quem todo crê, confronta nosso dia a dia,
nosso ser. Desperta o brilho no olhar, nos mostra graça em cada ação, se faz poder transformador, salvação. Palavra, fonte de saber, mensagem para quem todo lê, transforma a vida, o meu ser, caminha com cada viver, partilha de afeto e pão, traz paz, amor, salvação, exemplo de dedicação, cuidado com cada irmão. Palavra, fonte de poder, transforma quem todo crê, confronta nosso dia a dia, nosso ser. Desperta o brilho no olhar, nos mostra graça em cada ação, se faz poder transformador, salvação. Palavra, fonte de poder, transforma quem todo crê, confronta do nosso dia a dia, nosso ser. Desperta o brilho no olhar, nos mostra graça em cada ação, se faz poder transformador, salvação. Estamos na série de mensagens O Poder Transformador do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a nossa sexta mensagem e o nosso tema é: Deus não lida com mascarados. Na verdade, como dizemos no último domingo, vivemos na iminência de entrar num auto-engano, numa cilada da religião. Quando nos sentimos superiores, melhores, especiais em relação às outras pessoas que não comungam da nossa fé. Como se os nossos pecados fossem menores, como se nós tivéssemos mais perdão, como se o juízo de Deus sobre nós fosse menor, fosse mais complacente do que em relação aos outros. E nesse auto-engano, além de nos sentirmos superiores, também nos sentimos mais seguros, mais donos da verdade. E é exatamente aí que está a nossa queda. Porque acabamos por transformar a graça de Deus, que é um caminho de arrependimento e de salvação, que nos conduz a uma transformação num instrumento de vanglória, de prepotência, de se sentir superior aos outros. Vamos então ao tema de hoje. Deus não lida com mascarados. Se não, vejamos. Primeiramente, porque o Evangelho nos chama à seriedade. Romanos 2, de 1 a 4, tiramos o seguinte texto: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus, da sua tolerância, da sua paciência, e não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, como Deus vê aqueles que, sabendo o que sabem, ao invés
de lançar mão do arrependimento, conhecendo a revelação de Deus, conhecendo as Escrituras Sagradas, tendo uma experiência de fé com Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo nos seus corações, sabendo o que sabem, como Deus vê essas pessoas praticando aquilo que elas sabem ser condenado. Ou seja, a ideia de que quanto mais nós sabemos, mais nos tornamos responsáveis pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelos sentimentos que nós cultivamos. Ou seja, o Evangelho é uma chamada à seriedade. Quando alguém conhece o Evangelho de Jesus Cristo, é tocado pelo Espírito Santo, ele é chamado a essa seriedade. Vejam só o que diz em 1 Samuel, capítulo 15, 22. Melhor é o obedecer do que o cultuar. E Amós, capítulo 5, a partir do versículo 21, o profeta diz assim, palavra do Senhor. Diz o Senhor, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto e ofertas de cereais, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção. Afastem de mim o som das suas canções e as músicas das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perenal. Ou seja, é preciso haver seriedade. O Evangelho é uma chamada à seriedade. É para valorizar o Evangelho, valorizar a graça, entender esse chamado de Deus e a transformação de Deus como um chamado para uma vida comprometida com o Evangelho. Então, diante disso, duas perguntas. O Evangelho nos aponta o valor da seriedade. Temos dado seriedade ao Evangelho? Melhor que isso, existe seriedade absoluta em qualquer homem? Se o Evangelho nos chama a seriedade absoluta é possível? Eu ou você podemos nos dizer sérios diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Temos essa seriedade como uma marca constante da nossa vida? Sim, Deus não lida, Deus não conversa, Deus não tem diálogo com mascarados. Também, em segundo lugar, porque o Evangelho é uma chamada à coerência, à inteireza. Romanos 2, de 5 a 11, tiramos o seguinte texto: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, pois em Deus não há parcialidade. Nesse trecho, Paulo fala da ingratidão que deságua em juízo. Ou seja, que povo é esse que, sabendo o que sabe, poderia cometer tal pecado da ingratidão, ou da impiedade, ou de ter uma vida marcada por pecados? Que povo seria esse? Se não, na época de Paulo, a crítica que ele faz aos judeus convertidos ao Evangelho. E no nosso tempo, a nós, cristãos, nós da comunidade da fé, nós religiosos, nós somos esse povo que muitas vezes com a nossa vida desdiz aquilo que a gente crê. Sabe, queridos, o conhecimento especial não torna ninguém imune ao juízo. Pertencer a uma comunidade de fé, a uma igreja, conhecer a Bíblia profundamente, nada disso nos garante salvação. Deus não faz acepção de pessoas.
Para Deus, não conta exatamente aquilo que nós conhecemos de especial, mas se nós vivemos de forma inteira, de forma coerente com aquilo que a gente crê. É incrível porque há pessoas que não reconhecem isso. Há pessoas que nunca pediram perdão. Há pais que nunca pediram perdão aos seus filhos. Há líderes que nunca pediram perdão aos seus liderados. Há pessoas que nunca pediram perdão. É verdade. Há cristãos que só Deus me livre, porque são pessoas incapazes de reconhecer os seus erros. Preferem negar os seus erros, preferem negar as suas incoerências, preferem negar as suas dificuldades de se sentir inteiros. Poderiam fazer da graça um instrumento de se colocar de joelhos diante do Senhor, de confessar o seu pecado, de pedir uma ajuda, de estender a mão a alguém que o ampare, que o socorra, que o leve a esse encontro com Deus, mas não. Sabe, queridos, o Evangelho faz uma chamada à coerência, à inteireza. Então, uma pergunta: se o Evangelho nos aponta o valor da coerência, temos sido coerentes? E mais que isso, existe coerência absoluta no homem? Existe alguém que possa dizer: sou completamente coerente, sou completamente inteiro? É muito interessante isso, porque esse é o valor que as pessoas requerem hoje em dia. As pessoas não estão esperando ver perfeição, as pessoas estão querendo ver coerência. E nós temos que ser coerentes até no erro. No modo como nós lidamos com os nossos próprios erros, mostram-se a coerência. Coerência não é perfeição, coerência não é exatidão. Coerência é reconhecer que você só está firme pela graça de Deus e diante dos seus próprios pecados, mazelas, conflitos, inconsistências, erros, equívocos, se coloca de joelhos diante do Senhor, reconhece o seu erro, é coerente com a graça de Deus, é coerente com o Evangelho como um favor imerecido, sabe lidar com coerência até quando erra. Existe alguém que possa dizer que é plenamente coerente? Sim, Deus não lida com mascarados, Deus não conversa, Deus não dialoga com mascarados, porque o Evangelho também é um chamado à autenticidade, é um chamado à seriedade, é um chamado à coerência, à inteireza, mas também é um chamado à autenticidade. Romanos 2, de 12 a 16, tiramos o seguinte texto: todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Isso acontecerá no dia que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, fica uma advertência: saber sem viver não produz justificação. É preciso ser autêntico. A graça não é a garantia de que eu vou ser salvo de qualquer jeito, porque Deus é aquele que sonda o meu coração. Deus sabe como está a minha vida. Na verdade, só a ausência da graça pode explicar uma pessoa que proclama a lei, mas não a vive. Só a ausência da graça pode explicar um religioso que conhece a lei, que diz daquilo que ele crê, que confessa com a sua boca o que crê, mas não vive de acordo com isso. Se o caráter cristão não for moldado
pela graça de Deus, se o caráter da pessoa não for atingido pela graça de Deus, ele sempre viverá nessa incoerência, ele sempre será marcado pela falta de autenticidade. Você compreende isso? A graça nos impossibilita de sermos mascarados. A graça nos oferece um caminho seguro para sermos autênticos, até para assumir as nossas limitações. É verdade, o Evangelho nos aponta o valor da autenticidade. Então eu tenho sido autêntico? E mais que isso, existe alguém que tem uma autenticidade absoluta? Sim, queridos, Deus não lida com mascarados, porque o Evangelho também é um chamado à sinceridade. Vejam só o que Paulo fala em Romanos 2, de 17 a 23. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. E aí você pode pegar esse entendimento de Paulo aos judeus e trazer para a sua vida, trazer para a minha vida, como um religioso, como um praticante da fé cristã. Você que leva o nome de cristão, apoia-se na palavra e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, pela palavra. Se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei e na palavra, desonra a Deus, desobedecendo a palavra? É a grande questão do conflito entre o interior e o exterior. Aquilo que é a nossa natureza intrínseca, aquilo que está lá dentro do nosso peito, que é a nossa verdade no nosso íntimo, e aquilo que é exposto. Ou seja, os religiosos daquela época, a exemplo de nós, se não estivermos atentos, temos uma forma de falar, de vestir, de cumprimentar, um jeito de orar, as músicas próprias, os rituais, mas muitas vezes aquilo que sai dos nossos lábios não correspondem à verdade do que está no nosso coração. Quantas vezes, queridos, nos iludimos até mesmo nesses rituais? Tentamos preencher a nossa vida espiritual com esses rituais, com doutrinas, com comportamentos, com gestos estereotipados, como se a nossa alma pudesse ser preenchida por isso. Como se a nossa alma não clamasse pelo Espírito Santo, o Espírito de vida em nós. Então nós nos questionamos, o que é verdadeiro? A aparência exterior ou aquilo que está nas nossas entranhas, a nossa verdade interior? Temos sido sinceros? Temos sido sem essa cera no rosto? Sem essa máscara? Jesus chamou os religiosos de sua época de hipócritas. E qual é o problema da hipocrisia? Muitos, dentre eles, é que as pessoas que não pertencem à comunidade da fé, vendo o nosso comportamento incoerente e hipócrita, botam isso na conta de Deus. Na verdade, somos chamados de cristãos, e o cristão é o pequeno Cristo. Jesus mesmo disse que devíamos segui-lo. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor e Salvador. Andar atrás de Jesus e ter as nossas roupas e o nosso rosto preenchido pelas poeiras que saem do seu andar. Poeira essa que cai sobre a nossa vida. Então, queridos, o Evangelho nos chama à sinceridade e isso nos abre uma pergunta.
Se a sinceridade é um valor para o Evangelho, temos sido autênticos? Temos sido sinceros? Mais que isso, existe alguém que tem uma sinceridade absoluta diante de Deus? Sim, queridos, Deus não lida com mascarados, porque o Evangelho também é um chamado à responsabilidade. Sabe, o fato de uma pessoa não ser cristã não significa que ela não possa fazer um juízo moral sobre nós. Nós somos julgados o tempo todo, porque nós somos responsáveis pela nossa vida e pelo nosso testemunho. A gente deve estar olhando as pessoas e as pessoas olham para a gente. E muitas vezes esse olhar é de juízo, sim. E nós temos que entender isso como a nossa responsabilidade. Então, se a responsabilidade é um valor do Evangelho, eu tenho sido responsável. E mais que isso, existirá alguém que seja responsável absolutamente diante de Deus como homem? Por fim, queridos, Deus não lida com mascarados, porque o Evangelho é um chamado à seriedade, à autenticidade, à inteireza, é chamado à responsabilidade, à sinceridade, mas o Evangelho também é um chamado ao coração. O apóstolo Paulo fala daqueles que são circuncidados no corpo, mas não no coração, que eram judeus de religião, de família, mas não judeus de coração. Ou seja, você pode pertencer a uma comunidade da fé, você pode estar impactado por uma verdade do Evangelho e se dizer um cristão, mas na verdade isso está apenas na sua mente, num ideal, em alguma coisa que até você gostaria que fosse verdade, mas que você de fato ainda não se entregou. É preciso ser cristão no coração, é preciso confessar com o coração, é preciso ser circuncidado na alma, e não só do corpo. Muitas vezes os rituais ajudam a gente a camuflar isso, mas a grande questão é se ser tocado no coração, transformado no coração, é um valor para o Evangelho. De verdade, eu sou uma pessoa convertida a Cristo? E mais que isso, existirá alguém completamente convertido, completamente com o seu coração marcado, quebrantado e convertido ao Senhor Jesus? A resposta é não. É interessante isso. É quase um paradoxo. Porque o Evangelho nos chama, sim, a uma seriedade, a uma autenticidade, a uma sinceridade, a uma inteireza, a uma coerência, a uma responsabilidade, a uma conversão de coração. Mas, por outro lado, nenhum de nós, nem eu, nem você, somos completamente, e um dia seremos completamente coerentes, sinceros, autênticos, inteiros, verdadeiros, responsáveis, absolutamente marcados e convertidos no coração. E é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. Na verdade, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele está preparando o coração daqueles irmãos da igreja de Roma, que eram divididos entre si, entre cristãos gentios e cristãos judeus, onde um se achava mais espiritual, mais conhecedor, melhor do que o outro, e procura trazê-los a uma consciência, e não só eles, a nós hoje em dia, a nós nesse momento presente, uma consciência da nossa incompletude, da nossa limitação, da nossa vulnerabilidade, do quanto nós somos vulneráveis, limitados, imperfeitos, inconsistentes, incoerentes e incompletos. Aquilo que Salmo 103 diz, que Deus se lembra que nós viemos do pó.
Então Deus não lida com mascarados. E isso começa quando eu compreendo que ao me voltar para Deus, eu não posso me sentir especial, melhor do que os outros, privilegiado, diferenciado, menos pecador, mais perdoado, mais visitado. Essa coisa que hoje domina, essa retórica acéfala e pouco espiritual, de que somos alguma coisa diferente daquilo que é a realidade de todo ser humano. Somos marcados pela incompletude, somos suplicantes e falentes o tempo todo. Somos necessitados de Deus. Deus não lida com mascarados. Isso começa quando eu olho para Deus e me coloco diante dele na verdade daquilo que eu sou. Um ser humano, a imagem de Adão. Alguém que vai morrer, fruto dos seus pecados. Alguém que enquanto não morre, vive muitas vezes produzindo morte, na própria vida e na vida dos outros. Alguém completamente necessitado de Deus. Alguém que vai chegar como aquele leproso que diante de Jesus se ajoelha e diz: Mestre, Senhor, Senhor, se quiseres, tu podes me curar, tu podes todas as coisas. Como Pedro, diante daquela pesca maravilhosa, que diz: eu não sou digno de olhar para ti, de falar contigo. Como aquele centurião que manda os seus servos dizer a Jesus: nem chegue na minha casa, não sou digno de te receber no meu lar, mas dize uma palavra sua basta, uma palavra sua basta, mesmo distante, e o meu servo ficará curado. Como o profeta Isaías, que diante da visão de Deus, assume a sua humanidade e diz: eu sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como Davi, que na sua arrogância diante de Natã se quebranta, se veste de saco, de cinzas e assume o seu pecado. Sabe, queridos, Deus não lida com mascarados, porque talvez o fator mais dificultoso hoje em dia é o ser humano reconhecer que ele precisa de Deus, vencer a marca da impiedade, que essa coisa, esse nosso jeito Lúcifer de ser, que quer dizer que podemos viver a vida por nossa conta e juízo, que podemos prescindir de Deus, que podemos matar Deus, excluí-lo de nossa vida. E o Evangelho só vai tocar o coração daquele que se quebranta diante do Senhor. O Evangelho só alcança aquele que se quebranta e assume os seus pecados. Aquele que abre o seu coração e diz: Senhor, me visita, Senhor, me ajuda. E querido, nessa noite você precisa disso também. Agora, talvez aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, parar um instante e ter uma oração de verdade com Deus. Esquecer-se de quem está ao seu lado e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me socorra, Senhor, me salve, Senhor, me transforma. Senhor, eu estou cansado de viver por minha conta e juízo. Senhor, eu preciso da Tua visitação e da Tua salvação. Alguém completamente dependente de Deus. Diz a palavra do Senhor que um coração quebrantado Deus não rejeita. E na verdade, só existe uma coisa que pode impedi-lo de se aproximar de Deus: o seu próprio orgulho. Basta uma oração onde você assuma que é humano, que é limitado, que é pecador. Onde você reconheça as suas falências. Onde você, religioso ou não, pertencente a uma igreja ou não, a uma comunidade da fé ou não, retira as máscaras do próprio rosto, retira as escamas do próprio rosto e se revela como alguém completamente
necessitado de Deus. Você quer dar esse passo nessa noite? Então feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Faça uma oração com toda a sinceridade, onde você vai assumir diante do Senhor que você não é nada, que você necessita dele, que você precisa de Deus, da salvação em Cristo, do Espírito Santo na sua vida. Faça essa oração comigo agora. Repita comigo essa oração. Pai querido, acabei de ouvir essa mensagem, ela fala daquilo que tem sido a minha vida, uma vida de tantos desencontros, de tantos conflitos e de tanto cansaço. Eu reconheço que sempre tentei fazer pelo meu próprio braço, na minha força. Achei mesmo que podia ser coerente, autêntico, sincero, mas constantemente me deparo com a minha humanidade, com a minha incompletude, com os meus pecados. E mais do que isso, além de machucar a minha vida, machuco a vida de muitos, até daqueles que amo, mas que machuco. Mas agora, junto com esse pastor, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos e pedir perdão, Senhor, por todos os meus pecados. E dizer que eu dependo completamente de Ti. Dizer que hoje eu reconheço que não quero mais dar um passo da minha vida sem o Senhor. E pedir ao Pai que o Senhor me perdoe, que o Senhor me visite, que o Senhor me transforme, que o Senhor me liberte, que o Senhor me salve, que o Senhor me chame para a vida de novo. Eu entrego tudo que sou e tenho nas suas mãos. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E recebo Jesus Cristo, teu Filho, em meu coração como meu Salvador. Amém. Se você fez esta oração, você tomou um passo mais importante de sua vida. E você não pode caminhar sozinho. Eu quero estar junto com você, então faça contato conosco. Você pode nos acessar através da mídia que você está acompanhando esse culto ou até mesmo fazer contato direto com o meu celular. O meu número é 21988942872. E eu quero estar contigo nessa nova vida que hoje começa quando você colocou tudo que você é e tem nos braços de Deus e reconheceu que Deus não lida com mascarados, reconheceu a sua humanidade e a sua limitação. Que Deus te abençoe grandemente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família, estejam com os lares enlutados, machucados, sofridos com doença, com problemas financeiros, estejam nos hospitais, estejam com os anjos de azul e branco, os verdadeiros guerreiros do Brasil que têm arriscado a sua vida para tratar os doentes. Esteja, Pai, com o nosso país e nos dê uma vida abençoada e abençoadora. Que possamos nos colocar nas suas mãos, humildes, quebrantados, absolutamente conscientes que somos incompletos e limitados para recebermos tudo aquilo que a sua graça pode fazer por nós. Amém. Deixar aqui um último recado para você. No primeiro domingo de agosto, dia 2 de agosto, nós retomaremos os nossos cultos presenciais, com todas as restrições que já estão sendo estipuladas na lei. Mas também continuaremos com os cultos online, ou seja, presencial e online, para que você possa participar conosco. Forte abraço.